Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 2 e em que na aula de hoje nós vamos apresentar alguns conceitos topológicos que são necessários para o decorrer do nosso curso, tá bom? Então vamos lá. Conceitos topológicos. Primeira coisa que eu quero relembrar aqui para vocês é com relação à distância entre dois pontos, né? É um conceito que a gente estudou lá no curso de cálculo vetorial. Então, se a gente tem um ponto P de coordenadas A e B e um ponto Q de coordenadas x, y, tá? Então, a distância de P a Q, né? Aí a gente lembra que a gente forma o vetor PQ, né? E calcula a norma desse vetor. Lá a gente até considerava a norma com duas barrinhas, né? Vamos continuar já para vocês terem essa familiaridade. Mas só salientando que alguns autores utilizam apenas uma barrinha também para representar a norma, tá ok? Então, você lembra, né, que isso aqui é raiz quadrada x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então, essa era a distância, né, que a gente aprendeu lá no cálculo vetorial. Bem, e para que isso? Porque eu vou definir vizinhanças de um ponto, tá ok? Então, eu vou definir uma coisa que eu vou chamar de delta vizinhança. Delta vizinhança, né, eu vou denotar por V delta P. Né? No caso, a delta vizinhança do ponto P. Esse conjunto nada mais são todos os pontos. Aqui, esses conceitos, novamente, eu posso considerar qualquer dimensão do espaço, R2, R3, Rn em geral, ok? Mas a gente vai se ater aos casos 2 ou 3, em particular eu vou descrever aqui para 2, tá? Então, são os pontos do R2, tais que a norma de PQ é menor do que delta. Tá? Então, esse é a definição do que seria uma delta vizinhança. Geometricamente, isso é o seguinte. Digamos que aqui seja o ponto P, tá? De coordenadas A e B. Uma delta vizinhança é simplesmente uma circunferência centrada em P de raio delta. Então, todos os pontos que estiverem aqui, vão fazer parte da delta vizinhança do P. Tá ok? Então, essa é a definição de delta vizinhança. E agora, eu também quero mostrar aqui para vocês uma relação que existe, né? Vou chamar assim. Posição relativa de um ponto com relação ao conjunto. Tá? Ou seja, imagine que eu tenho aqui um conjunto X, tá? Bem, e aí a gente vai ter três possibilidades, né? Ou um
ponto vai estar aqui dentro, tá? E aí, no caso, a gente diz que esse ponto ele é interior. Então, nesse caso aqui, P é interior a X, tá? Só que o que caracteriza isso, esse ponto ser interior, é o seguinte, é que qualquer delta vizinhança que existe uma delta vizinhança, ou seja, vai existir um delta em que essa bolinha aqui, ó, está dentro do conjunto X. Tá? Geometricamente é isso, e aí a gente diz que esse ponto ele é interior, ou seja, vou colocar aqui, existe, símbolo de existe um delta maior que zero, tal que essa vizinhança centrada em P, ela está contida no conjunto X, tá? Que é o que a gente está vendo aqui geometricamente. Então, nesse caso, a gente diz que esse ponto é um ponto interior a X, tá? Bem, uma outra possibilidade é que esse ponto esteja aqui, chamado de ponto Q. Então, nesse caso aqui, esse ponto é dito ponto exterior ao conjunto X. Então, Q é exterior a X. Já aqui, a gente também tem uma coisa semelhante, ou seja, existe, vou chamar aqui de delta 1, só para ficar diferente desse delta que eu já coloquei aqui, né, um outro número, tal que essa delta vizinhança de Q, ela não intersecta o nosso conjunto X, tá? Ou seja, ela não está dentro do X. Então, nesse caso, esse ponto ele é exterior, tá? Então, existe um delta 1 maior que zero, tal que essa vizinhança, com esse raio delta 1 centrado em Q, interseção com o nosso conjunto, isso aqui é vazio, tá? Então, nesse caso, o ponto é exterior. E o terceiro caso, né, a terceira possibilidade, é se eu tiver com um ponto aqui em cima, né, chamado de ponto T. Então, nesse caso, a gente diz que esse ponto é um ponto que está na fronteira do conjunto X. Tá bom? Então, o conjunto T é chamado de ponto de fronteira. Então, a gente tem que o ponto T é um ponto de fronteira de X, tá? E aí, veja o que é que acontece. Aqui, nesses dois casos anteriores, a gente tinha que existia um valor de delta, ou que estava dentro, né? Ou que não intersectava. Já, ó, se a gente observar num ponto que está na fronteira, qualquer círculo, né, ó, que eu considerar centrado aqui nesse ponto T, ele obrigatoriamente, ó, vai conter pontos que estão dentro do conjunto e pontos que estão fora do conjunto, né? Então, essa é a característica de um ponto que está na fronteira. Ou seja, a gente vai ter que, para
qualquer delta positivo, né, a gente tem que a vizinhança de delta nesse ponto T aqui, interseção com x, é diferente de vazio, e V, essa vizinhança também, interseção. Aí eu vou colocar um Czinho aqui para indicar o complementar de x, tá? Isso aqui também é diferente de vazio, tá? Ou seja, se eu pegar qualquer bolinha aqui, né, centrada nesse ponto T, ele vai conter pontos que estão dentro do conjunto e pontos que estão fora do conjunto. Tá ok? Então, essas são as três possibilidades que a gente tem. Ou o ponto ele está no interior, ou ele está no exterior, ou ele está na fronteira. Tá ok? Então, essas são as condições. Bem, então já que a gente conhece agora as possibilidades de um ponto com relação ao conjunto, a gente consegue definir quando é que um conjunto é aberto. Tá? A gente já estudou novamente, a gente já viu isso lá no cálculo 1. A gente não estudou lá intervalos abertos, intervalos fechados, não é? Então, tinha intervalo que nem era aberto, nem era fechado, não é? Então aqui a gente também vai considerar a mesma coisa, a gente vai considerar conjuntos que são abertos, conjuntos fechados, só que aqui a gente vai ter um pouquinho mais algumas definições, tá? Vamos considerar. Então, a primeira definição que a gente tem, é o seguinte: seja X um subconjunto, aqui ó, vou colocar Rn, mas né, quando a gente for fazer exemplos, 2 ou 3 é o que a gente vai tratar. Então dizemos que X é aberto se todos os seus pontos são interiores. Tá? Como assim, professor? Quer dizer o seguinte, qualquer ponto que eu considerar no conjunto X, eu tenho que mostrar, né, que existe uma delta vizinhança que está totalmente contida. Ou seja, isso aqui eu tenho que, se P pertence a X, então existe um delta positivo tal que V delta de P está contido em X. Tá? Então isso é uma consequência da definição. Dizer que todos os seus pontos são interiores quer dizer que qualquer ponto que eu considerar no conjunto vai existir um delta positivo, tal que essa vizinhança está totalmente contida no conjunto. Tá bom? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Então pessoal, vamos fazer aqui esses dois exemplos aqui com relação à definição do conjunto ser aberto ou não. Então tem o primeiro conjunto X, que são os pontos que estão no R2, está escrito x2 mais y2 é menor que 1. Né? Então, novamente, se você lembra lá do cálculo vetorial, você vai ver que isso aqui é a equação da circunferência quando eu pego a igualdade. Né? Então, se eu considero a igualdade, x2 mais y2 igual a 1, isso aqui é uma circunferência centrada na origem. Né? Vamos fazer aqui o desenho. Então, o que eu tenho aqui
Só que aí, ó, já tem uma coisa que eu comentei na aula passada, veja, eu estou interessado nos pontos que estão, ó, menores do que 1, ou seja, nos pontos que estão no interior da circunferência. E como aqui não tem a igualdade, quer dizer que a circunferência ela não está incluída no conjunto. E aí a gente vai representar isso deixando ela de forma tracejada. Tá? Então sempre que você vê um conjunto em que alguma parte está tracejada, isso indica para você que esse pedaço aqui, né, que depois a gente vai ver que isso é a fronteira do conjunto, isso aqui não faz parte do conjunto, tá? Então, nessa nossa situação, esse é o nosso conjunto X, tá? Então, como é que a gente verificaria que de fato esse conjunto X ele é aberto? Tá bem? Para fazer essa verificação, a gente tem que usar a definição. Né? A definição diz que um conjunto é aberto quando todos os seus pontos são interiores. Então, veja bem, o que eu tenho que fazer é pegar um ponto P aqui qualquer, vou pegar um ponto P aqui de coordenadas AB. Então, se eu pego um ponto P de coordenadas A e B, que esteja dentro do nosso conjunto X, ele tem que atender a essa hipótese. Então, o que a gente sabe é que A ao quadrado mais B ao quadrado, isso aqui é menor que 1. Tá? Isso é verdade porque o ponto P está no conjunto X. Tá bom? Aí veja bem, aí eu vou considerar delta, eu tenho que escolher um delta, né? Ó, existe, a definição diz o seguinte, tem que existir um delta, tal que essa vizinhança esteja contida no conjunto. Então, eu tenho que exibir um delta, mostrar que existe pelo menos um. Aí eu vou considerar o seguinte, bem, eu sei que A2 mais B2 é menor que 1, então eu vou definir delta para ser 1 menos A2 mais B2. Como eu sei que A2 mais B2 é menor que 1, esse número aqui ele é maior que 0. Tá? Então o que eu tenho que verificar é que a vizinhança com esse delta que eu escolhi do ponto P está contida em X. Né? Será que isso é verdade? Bem, como é que eu sei? Eu vou pegar um ponto que está nessa vizinhança e eu tenho que mostrar que está no X. Né? É uma inclusão de conjuntos, ou seja, os pontos que estão nesse conjunto tem que estar nesse. Então, eu vou pegar, ó, eu vou pegar um X, desculpa, eu vou pegar um ponto Q de coordenadas X e Y que esteja nessa delta vizinhança, tá? Né? Então, só lembrando, quer dizer que a distância entre P e Q, ou a norma, né? Isso aqui é menor do que delta. Não é? Isso é a definição de Q está nessa delta vizinhança. Como eu quero mostrar que Q está dentro de X, então eu tenho que mostrar, né? O que a gente quer mostrar é que, vou colocar assim, então queremos mostrar que y ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 1, que é a condição, ó, dele estar no conjunto X. Tá bom? Então, eu vou considerar aqui raiz de x2 mais y2. Só que isso aqui a gente lembra, né? Isso aqui na verdade é a norma do vetor Q, né? Ou seja, isso aqui é a norma desse vetor aqui, onde O é a origem. Tá? Bem, o que eu vou fazer aqui é o que a gente chama de um truque de somar zero. Então eu vou quebrar aqui Q menos P mais P menos O.
Ó, se você observar, eu subtraí e depois somei o P. Então eu não alterei nada. Daí, novamente, você lembra lá do cálculo vetorial, da desigualdade triangular. Isso aqui vai ficar norma de Q menos P mais norma de P menos a origem, né, que é o vetor, certo? Então veja, que a gente sabe que está na delta vizinhança de P. Então quer dizer que a distância de P a Q é menor do que delta, que é justamente a norma, né? Que é justamente a norma. Então, isso aqui é menor do que delta. E isso aqui, ó, é a norma do vetor P. Bem, a norma do vetor P é a raiz de A2 mais B2, tá? Então vamos fazer só uma correção aqui, que é o seguinte, isso é verdade, então a raiz desse número também é maior que zero, tá? Beleza. Aí vai dar certinho agora. Por quê? Porque o delta, ele é 1 menos a raiz de A2 mais B2. Né? Então, somando aqui, né, eu vou simplificar, é a mesma quantidade aqui. Então, a gente chegou, ó, que a raiz de x2 mais y2 é menor que 1. Que é justamente, se eu elevar ao quadrado de ambos os lados, eu chego nessa condição aqui. Ou seja, que está no conjunto X. Com isso a gente prova, tá, que a vizinhança de P com esse delta que a gente escolheu aqui, ele está contido no X. Tá? Ou seja, então isso aqui não é mais uma interrogação, e sim uma exclamação. Tá? Com isso a gente conclui que o conjunto X ele é aberto. Já para o conjunto Y, vamos fazer também aqui o esboço dele. Né? Quem é esse conjunto Y aí? Se eu pegar aqui o nosso conjunto Y, né? Eles vão ser todos os pontos que estão no R2, que a coordenada Y é maior ou igual a zero. Ou seja, maior ou igual a zero está incluindo, ó, o eixo X, né, que é onde Y é zero, e pegando todos os pontos que estão aqui em cima. Tá? Então a gente consegue observar rapidamente que esse conjunto ele não pode ser aberto. Por quê, professor? Porque veja, ó, pega esse pontozinho bem aqui, a origem. Tá? Qualquer, né, ó, bolinha que eu considerar aqui, a gente já está visualizando que ele vai ter pontos que estão fora do conjunto e pontos que estão, né, dentro do conjunto. Ou seja, esse ponto aqui é um ponto de fronteira. Ele não é um ponto interior. Então, esse conjunto Y aqui, ele não é aberto. E a gente verificou aqui que o conjunto X é aberto. Tá ok, pessoal? Então, são coisas bem simples, tá bom? Beleza. Então, dando seguimento, agora vamos apresentar a definição de um conjunto ser fechado, tá? E a definição é simples. Bem, um conjunto vai ser fechado se o seu complementar for aberto, tá? Então, um conjunto X é fechado se o seu complementar
que a gente vai denotar x com um Czinho em cima, mas também, como a gente está tratando do Rn, isso aqui é o Rn menos o x, ou também você pode encontrar essa notação assim, tá? Então essas são as três notações que são possíveis a gente encontrar aí, com bem mais frequência, tá? Então, nesse caso, se o seu complementar, que é qualquer uma dessas notações, for aberto. Tá? Então, ó, para aproveitar o que a gente mostrou agora há pouco, observe o seguinte. Se eu considerar esse conjunto aqui, ó, Z para ser o XY em R2, tal que x2 mais y2 é maior ou igual que 1. Né? Então, se a gente relembrar lá do exemplo anterior, o que a gente tem agora, né, a fronteira está entrando, ó, a circunferência, então por isso que ela não fica tracejada, só que agora eu estou olhando, ó, os pontos que estão maiores do que 1, ou seja, fora da área delimitada pela circunferência. Tá bom? Bem, mas o importante é o seguinte aqui. Quem é o complementar desse conjunto Z? Bem, o complementar, né, desse conjunto Z é justamente o conjunto X que a gente apagou agora há pouco, né? Ou seja, são os XY pertencentes ao R2, tais que x2 mais y2 é menor que 1. Né? Então esse é o conjunto X, né, que a gente fez aqui agora há pouco e mostrou que ele é aberto. Então, como o complementar de Z é aberto, então o conjunto C, né, por definição, é fechado. Tá bom? Simplesmente isso. Então, a gente tem uma definição prática, né, que a gente pode fazer o cálculo para mostrar se o conjunto é aberto. Então, se a gente sabe que aquele conjunto é aberto, então é assim que a gente vai analisar o complementar, certo? Se um conjunto é fechado ou não. Eu olho o complementar dele. Tá bom? Bem, mas agora a gente vai ver uma forma mais prática da gente ver se um conjunto ele é aberto ou se ele é fechado. E isso relacionando com a fronteira do conjunto, tá bom? Então, a gente viu, né, pontos de fronteira, então a gente agora define a fronteira de um conjunto. Então, se eu considerar um conjunto X, definimos, essa é a notação que a gente vai usar, dρx para ser o conjunto dos pontos de fronteira de X. Tá ok? Então essa é a anotação para a gente, para a fronteira de um conjunto. E aí a gente vai ter, bem simples, o seguinte. Se a fronteira do conjunto está contida no conjunto, certo? Isso vai implicar para a gente que esse conjunto é fechado. Já se é a fronteira do conjunto, ela não intersecta o conjunto, então a gente diz que o conjunto é aberto. Então agora ficou até mais simples, né?
Para eu saber se um conjunto ele é aberto ou fechado, basta eu verificar se sua fronteira está contida no conjunto ou se a sua fronteira não intersecta o conjunto. E aí eu vou ter condições de dizer se esse conjunto é aberto ou fechado. Se nenhuma dessas duas condições aqui acontece, então o conjunto nem é aberto, nem é fechado. Tá ok? Então, seguindo aqui nas nossas definições, a gente vai definir agora o que é um conjunto limitado. Né? Lá na reta também a gente tinha intervalos limitados, intervalos que não eram limitados. Né? E a ideia aqui é a mesma. Então, um conjunto X é limitado se existe um raio bem grande, de modo que eu consigo colocar esse conjunto dentro de uma bola, certo? Ou seja, se existe um R maior que zero, tal que X está contido na vizinhança centrada na origem mesmo, com esse raio R. Tá? Então, alguns exemplos. Se eu pegar aqui o conjunto X, X, Y e R2, tal que X é maior que zero. Né? Bem, nesse caso aqui a gente observa que é esse conjunto aqui, ó, x igual a zero é essa reta aqui, é o eixo y. Né? Aí observa, ó, como não está tendo a igualdade, ó, eu vou tracejar o eixo y aqui, ó, porque não vai fazer parte do nosso conjunto. E eu quero x positivo. Então, esse seria o nosso conjunto aqui. Tá? Então observe, ó, que aqui eu não consigo, qualquer bola que eu pegar centrada na origem, né, sempre o conjunto vai continuar saindo, né, vai continuar fugindo, digamos assim. Então isso é um exemplo de um conjunto que não é limitado. Agora eu pergunto para você, esse conjunto aqui, eu posso dizer se ele é aberto ou fechado? O que é que vocês acham? Primeiro ponto, quem é a fronteira desse conjunto? Bem, a fronteira, ó, é o eixo y, né? Então, como ele não contém a fronteira, ó, nenhum ponto da fronteira intersecta o conjunto. Então a gente acabou de ver que isso implica que esse conjunto X ele é aberto. Né? É um conjunto que é aberto, mas não é limitado. Ok? Já se eu considerar isso aqui, né, ó, y para ser o xy em R2, tais que x2 mais y2 é menor ou igual que 1. Tá bom? Então, esse aqui, né, simplesmente, eu estou pegando agora a circunferência e a região que está dentro da circunferência de raio 1. Ou seja, eu estou com um disco de raio 1. Tá? Então, esse é o meu conjunto Y. E aí, obviamente, a gente consegue perceber que esse conjunto aqui é um conjunto limitado. Né? Basta eu considerar, sei lá, o raio 2, por exemplo, né? Centrado na origem. Isso aqui vai conter, né, o nosso conjunto Y. Então, se eu considerar essa bola aqui de raio 2, essa delta vizinhança da origem de raio 2, né, eu vou englobar o conjunto Y. E aí isso fala pra gente que esse conjunto aqui ele é limitado. Só que, outra pergunta, né? Assim como no caso anterior, esse conjunto aqui, ele é aberto ou fechado? Então, lembra, a gente vai olhar a fronteira. Quem é a fronteira do conjunto? É justamente a circunferência de raio 1. Beleza, identifiquei a fronteira. A fronteira faz parte do conjunto? A fronteira faz parte do conjunto, que é aqui eu estou colocando a igualdade.
Então, como a fronteira de y está contida em y, isso implica o quê? Que y é fechado. Então, aqui a gente tem um conjunto que ele é limitado e que ele é fechado. Tá? Isso aí vai dar origem justamente à nossa próxima definição, que é um conjunto C compacto. Tá? Então, y é compacto se ele for fechado e ilimitado. Então, y vai ser compacto se ele é um conjunto que é fechado e limitado ao mesmo tempo. Tá? Foi fechado e limitado ao mesmo tempo, então ele é um conjunto considerado compacto. Tá ok? Então, pessoal, já estamos chegando ao fim da nossa aula, tá? Não desanima aí, vamos lá continuar. Mais uma definição, né? Essa aula realmente assim, é uma aula um pouquinho mais carregada, porque a gente está vendo algumas definições que vão ser necessárias para o decorrer do curso, né? Mas nada que a gente não vá ficar revendo no decorrer das próximas aulas, tá? Então não se preocupa muito se não conseguiu memorizar todas as definições que a gente viu na aula. E você também tem a opção de rever o vídeo, né? Então fica à sua disposição aí para você ver quantas vezes achar necessário. Então, ó, mais uma definição importante é o seguinte: a gente vai dizer que um ponto P ele é um ponto de acumulação de um conjunto X no Rn, se para qualquer delta, quando eu considerar essa vizinhança menos o ponto, e eu fizer a interseção com o conjunto X, isso aqui vai dar diferente de vazio. Ou seja, não basta só o ponto P intersectar o conjunto. Inclusive, para ele ser um ponto de acumulação, ele nem precisa estar no conjunto. Tá? É o que essa definição está dizendo para a gente. Vamos ver nesse exemplo seguinte aqui, que isso vai ficar bem claro mesmo. Ó, então, esse conjunto aqui são os pontos, né, ó, que tem coordenada y maior que zero. Então, maior que zero, não tem a igualdade, então eu fico, ó, eu vou tracejar aqui, né, ó, a fronteira não entra, tá? Então, nosso conjunto aqui é esse, ó. Beleza, eu tenho que analisar um ponto. Qual é o ponto que você quer analisar, professor? Ó, eu vou analisar a origem. Perceba que a origem ela não está no nosso conjunto, né? Porque y é igual a zero. Então esse ponto não está no conjunto. Mas observe o seguinte: qualquer delta vizinhança que eu considerar aqui da origem, eu vou ver o quê? Que ele vai intersectar um ponto do meu conjunto. Ou seja, ó, qualquer vizinhança que eu considerar, mesmo excluindo o ponto, ele não está no conjunto mesmo, né? Intersectar com o conjunto X, isso aqui dá diferente de vazio. Então essa é a situação. Ó. Qualquer vizinhança que eu considerar aqui, ele vai continuar intersectando o conjunto X, mesmo sem eu levar em consideração o ponto que está centrado à vizinhança. Então, nesse caso, a gente tem que a origem, mesmo não estando no conjunto, é um ponto de acumulação. E aí, a gente tem agora o seguinte, ó. Imagina que agora eu estou com um conjunto Y, que são os inteiros. Ou seja, pega aqui a reta real e eu vou considerar o conjunto só dos inteiros. Ou seja, o 0, o 1, o 2, né? O menos 1 e assim sucessivamente. Observe que esse conjunto aqui que é formado por esses pontos, nenhum ponto desse conjunto é um ponto de acumulação. Né? Porque se eu pegar aqui o 0, por exemplo, qualquer vizinhança que eu considerar aqui, ela só vai conter o 0. Mas a definição me diz o seguinte, olha,
Essa delta vizinhança, na verdade, ela tem que, quando eu intersectar com o conjunto, ela tem que conter mais pontos do que só o ponto em que ela está centrada. Observe que aqui não, ó. Se eu centrar aqui, ó, essa delta vizinhança, ó, nenhum outro ponto vai estar contido no conjunto. Então quer dizer que essa interseção aqui ia dar igual a vazio. Ou seja, quando eu considero a reta dos inteiros, todos os pontos desse conjunto não são pontos de acumulação. E aí, quando um ponto não é um ponto de acumulação, a gente diz que ele é um ponto isolado. Tá? Então, isso está dizendo para a gente que todos os pontos de y, que no caso, né, são os inteiros, são pontos isolados. Tá? Então, se um ponto ele não é um ponto de acumulação, ele é um ponto isolado. Tá beleza? Só isso. E para finalizar, a gente vai ver a definição do que é um conjunto C conexo. Bem simples também. Basta que, dados quaisquer dois pontos dentro desse conjunto, eu consigo ligar eles por uma poligonal sem sair do conjunto. Isso vai ser um conjunto conexo, tá? Então, observe, eu vou fazer aqui mesmo, ó, nesse exemplo. Ó. Se eu pegar dois pontos quaisquer aqui, um ponto P e um ponto Q. Professor, o que são poligonais? Né? Uma outra pergunta que você pode estar se fazendo. São segmentos formados por retas. Vou fazer aqui, ó. Tá? Isso é uma poligonal. Eu poderia ter traçado uma reta já ligando o P ao Q, mas só para exemplificar o que é uma poligonal para vocês, para quem não lembra. Tá? Então, sempre que eu conseguir fazer isso para quaisquer dois pontos, então esse conjunto ele é dito conexo, tá bom? Se eu não conseguir, ele é não conexo. Um exemplo bem simples, ó. Imagine que eu estou aqui, ó, no R2, aí eu vou colocar um anel aqui, aqui 1 e aqui 2, tá? Digamos que o nosso conjunto seja esse aqui, ó, esse pedaço mais esse pedaço aqui. Tá? Então observe que esse nosso conjunto ele não é conexo, né? Porque se eu considerar um ponto que está aqui dentro e um ponto que está aqui fora, eu não consigo ligar esse ponto a esse sem passar por esse espaço aqui que não faz parte do conjunto. Né? Eu não vou conseguir chegar até lá, né? Obrigatoriamente eu vou ter que sair do conjunto. Então, se eu saio do conjunto, então esse conjunto deixa de ser conexo. Tá? Simplesmente isso. Então, pessoal, um forte abraço. Agradeço a paciência de quem conseguiu ficar até o final dessa aula. Né? Reconheço que sempre que a gente apresenta muita definição, acaba ficando um pouquinho mais enfadonho, mas são definições fundamentais para a continuidade do curso. Tá bom? Então, novamente, né, muito obrigado aí por me deixar entrar aí na sua casa e por poder passar mais um pouquinho do nosso conteúdo. Ficou com alguma dúvida? Já sabe, pode mandar um WhatsApp ou então manda um e-mail, manda uma mensagem por alguma plataforma que eu vou procurar esclarecer da melhor forma possível. Ou então também deixa um comentário aí no vídeo que eu entre em contato. Tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.